Salve Maria sobre a sua vida, servo, serva, missionário, missionária católica. Salve Maria sobre a sua vida. Vamos ao terceiro vídeo sobre as mentiras dos doutores protestantes sobre o purgatório, que já provei nesses dois vídeos, tanto biblicamente e tanto referência no segundo século. Certo? É só, continuando, né? É o caso de Jacó, né? Ele não tinha dinheiro para pagar o dote para casar com as filhas de Labão. Então o que ele fez? Ele ofereceu o seu trabalho braçal para poder pagar essa dívida. E ele pagou. Caso ele não pagasse, ele sofreria punição por isso. Mas ele foi lá. Que tem a ver com o purgatório esse estudo seu, o João Oliveira. Você tá catando texto que não tem nada a ver, que não provou nada nesse vídeo seu de 22 minutos e 48 segundos sobre o purgatório. É simples, pô. O purgatório os pais da igreja ensinam pra gente, para a igreja católica, os referência, lá no primeiro século, é um fogo purificador, que tem a ver com o dote que Israel pagou, que é o Jacó, com o purgatório. O purgatório, ele é uma prisão que vai purificar aqueles que não cometeram o pecado mortal. Como Isaías já profetizou, Isaías 24, 21, 22, Mateus 18, 34, Mateus 12, 32, porque Mateus 5, 48, só os puros de coração verão a Deus. E Apocalipse 21, 21, 27, nada de profano entrar ali na glória de Deus. Então, tem que estar 100% de santidade. Como Paulo diz, 2 Coríntios 5:8, não vejo a hora de me desprender, quer dizer o quê? Quando eu morrer, sair desse corpo e habitar do Senhor. Que ele já estava convincente, que ele já alcançou, Hebreus 2, 22, as almas justas chegaram à perfeição. E ele deixa bem claro em 1 Timóteo, em 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. Ele mostra aquele que já vai direto e aquele que não vai direto para a glória. Certo? Simples entender isso. Quero fazer maravilhas para tentar provar as suas distorções. Visão protestante era assim, cara. Infelizmente, pô. Esses protestantes apologetas, eles são desonestos. Ah, mas eu só creio na Bíblia, mas é mentira. Porque eles manobram, eles amputam tanto a doutrina católica, tanto os pais patrísticos, para tentar provar essa farsa que Martinho Lutero fundou. Simples entender isso. E tem pessoas que seguem e caem nesse contexto. Foi lá e pagou, né? Então era muito comum, desde o Antigo Testamento, isso acontecer, né? Então naquele tempo de Jesus, se você devesse a alguém, você poderia ser preso. E você só sairia da prisão se você pagasse o último centavo. Então Jesus fala, tá devendo alguém? Beleza, vai lá reconciliar com seu irmão, depois você volta aqui. Nossa Senhora! A tua oferta. Aqui, olha só. Ele está usando referência Mateus 5, 25, ó. Como ali como Jacó pagou o dote, certo? De vida de trabalho, para casar com aquelas moças ali, etc. Não vai entrar no contexto, porque isso não tem nada a ver com esse pouco purificador, certo? Ó. Mateus 5, 25. Entra em acordo, se demora, com o teu adversário, enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, ó. E o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão, ó. Em verdade te digo, dali não sairá antes de ter pago o último centavo. Que tem a ver esse texto, o protestante, com o dote que Jacó pagou. É aqui que está mostrando pra gente o que é uma realidade que irá sair dali se pagar o último centavo. Não tá falando em dote, em dinheiro, não, meu irmão. Vai lá e reconcilia com seu irmão. Reconciliação. Para evitar esse lugar. Quer dizer o quê? Arrependimento. É simples entender isso. Como pegamos aqui Mateus 12, 32, ó. Olha só. 12, 32.
Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançam perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Algumas traduções, futuro. O que é esse mundo vindouro? É atual agora? Não. Vamos mais. Mateus 18. Lucas também dá para se provar, certo? 18, ó. Simples, ó. Eu gosto de pegar aqui, ó. Só você ler toda a parábola do servo cruel, ó. 23 até o 35, você vai entender qual é o sentido que Cristo está falando. Aqui, ó. 18, 34, ó. Mateus 12, 32, ele falou sem parábola, da forma claro que o pecado não será perdoado nem nesse mundo, nem no mundo vindouro, mas mesmo as palavras não estão na Bíblia, em vão. Inclusive, a parábola, o povo hebreu tinha um costume de parábolas, porque a parábolas vem do termo hebraico, machale, né? Que é um canto para mostrar algo verossímil, o verídico, etc., o real. Então, a parábola tem como um propósito, o Oliveira, exortar sobre algo que é verdadeiro. Aí o povo diz que lê a Bíblia, né? Na hora que mostramos o purgatório verídico, mas é uma só parábola, etc. Mateus 18, 34, no começo, ele vai fazer uma analogia, ó. Tanto, ó, Mateus 5, 25, 26, Mateus 12, 32 e Mateus 18, 34. Em 1 Coríntios 3, do 13 em diante. E 2 Timóteo, do 1, do 16 em diante, São Paulo ora por um amigo seu. É simples, pô. Gênesis 50, 10 ali, José faz um pranto de 7 dias, a morte cerimonial ali a Israel, Jacó, e por aí vai, cara. Ó, analogia aqui, o senhor do servo, que ele insera o servo ainda no final. Ele faz uma analogia, ó, ao Senhor Deus, ó. Purgatório bem claro, certo? Ó. Que o Juan Oliveira tá fazendo uma salada, aquele hambúrguer gostoso, que se coloca de tudo. Certo? É assim, pô. E por que eles negam? Porque eles não são guiados pelo magistério. A palavra purgatório não tem na escritura. Mas tem evidência aqui que eu estou mostrando. A palavra Santíssima Trindade então tem também na escritura, mas mesmo assim os protestantes aceitam que um dogma desenvolvido pela igreja. Gastou 4 versículos. Mas unicamente o purgatório eles despreza. Também só a escritura não tem na escritura. Por que você segue aí só a escritura, né? Vamos continuar, né? Ó, bem claro, né? O perdão é uma ação de indulgência. É simples, pô. Olha só. Vamos para o texto, ó. Mateus 18, 31. Vendo isso, outro servo profundamente triste. Porque Deus perdoou. A analogia é o pai aqui, perdoando aquele servo que tem uma dívida. Ele perdoou toda a dívida. Ele deveria se compadecer também do seu irmão que estava devendo esse servo que já foi perdoado sua dívida. Por analogia de Deus, certo? Mas ele não perdoa. Mete esse servo na prisão. E o servo do pai aqui, etc., vou citar assim, vai e fala para o rei. Aquele servo que o senhor perdoou, que teve misericórdia, tal, etc., ele não perdoou a dívida do seu irmão que devia a ele e colocou ele lá na prisão. Olha só, cara. Olha só. Bem claro, pô. É bem claro. Então o servo o chamou. Ele disse, servo mau, ó, eu perdoei toda a dívida, porque me suplicaste, ó. Não deverias também tu compadecer-te de teu irmão, companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti?
E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes, ó, até que pagasse toda a sua dívida. Ó. Depois que ele pagar a sua dívida ali, sairá. Certo? Ó, assim vós tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoardes o seu irmão de todo o coração. Olha só, cara. Você dá ouvido para esses opositores da fé é difícil, cara. Totalmente de oferta no altar, que é dado no templo. Coisa que acontece no mundo físico. Coisa que só dá para fazer se você for vivo. Então não tem como, é impossível encaixar um purgatório aqui nesse texto. Um outro texto que os católicos gostam... Eu posso ir lá diante do altar, oferecer a minha oferta como sufrágio pela alma de uma pessoa. A intenção de uma pessoa que já morreu. E aí? Eu posso fazer isso, porque eu estou oferecendo um sacrifício expiatório, uma intenção sacrificial, fúnebres a um ente querido. Como eu não posso fazer isso? Vocês não podem, porque a sua igreja não tem altar. São púlpito, certo? De usar é um livro que não está na Bíblia protestante, né? Que é segundo Macabeus 12. Lembrando que segundo Macabeus 12 é bem polêmico, porque eles falam que Lutero tirou da Bíblia esses livros, etc. O que é mentira, né? Porque o próprio Lutero, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele traduziu também esses livros deuterocanônicos, né? Mas ele colocou como bons para leitura, assim como Jerônimo. Isso é mentiroso, cara. Mentiroso. Lutero usou uma referência ao Vulgata Latina de São Jerônimo, mas inclusivamente não seguiu o cano judaico, que tirou esses 7 livros. Não foi Lutero. Lutero seguiu o cano judaico, que o Concílio de Worms tirou esses 7 livros. E o Martinho Lutero achou melhor seguir esse livro, porque esse livro tem termo, contexto, que se prova o purgatório. Por isso que foi tirado. Certo? O criador da Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial dos católicos romanos, até hoje. Meu querido, vamos para o tema. O tema é purgatório. Eu quero que você me prova na escritura, porque esse é o lema da Reforma Protestante, então você tem que provar na escritura. A base, esfarelando o dogma do purgatório, como você já iniciou o seu vídeo ali no primeiro vídeo que eu já mostrei. Até agora não provou nada. Certo? Aí já é para outro tema, que você vai apanhar também. Que a igreja é infalível, coluna sustentáculo da verdade. Fez. O próprio São Jerônimo era contra os deuterocanônicos, né? Ele colocou a pedido do bispo Damaso, ou Papa Damaso, né? Mas colocou lá, esses livros aqui não são inspirados por Deus, é bom. Com todo respeito, o diácono João Victor já refutou Lucas Bonzoli com esse texto aí. Lucas Bonzoli nega até hoje que São Jerônimo não, no final de sua vida não aceitou esses livros. Mas São Jerônimo, o debate ali do Lucas Bonzoli com o diácono Victor já provou para ele que no final de sua vida, São Jerônimo, ou João Oliveira, falou que toda escritura é inspirada. E São Paulo também fala. Exceto o 7 livro, não. Ô, meu querido, pelo amor de Deus, cara. Não vou entrar nesse assunto porque pra mim não interessa. Interessa é o purgatório. Ainda ele fez um debate lá na musical com um padre só falando sobre purgatório. Para leitura. Só isso, né? Isso foi o que Jerônimo fez. Pois bem, Lutero fez a mesma coisa, andou por esse mesmo caminho. Tanto é que a primeira Bíblia de estudos da história é uma Bíblia protestante, que é a Bíblia de Genebra, né? E tanto tem a Bíblia, João Ferreira de Almeida atualizada, amputada, Ângela corrigida, tem tantas versões. Cara, Martinho Lutero, ele compilou a sua própria Bíblia para o alemão, por quê? Porque ele queria combater a Igreja Católica. Simples, já fez um estudo falando sobre isso. Martinho Lutero, ele fundou uma religião própria para disputar com a própria religião de Cristo. Como ele fez? Adulterando o texto, amputando o texto. É assim que começa o protestantismo. Como esses caras fazem. Mas não provou nada até agora. O Lucas Bonzoli, ou esses doutores, todos seguidores, eles tentam provar o quê? Que a Igreja Católica é uma farsa, mentira. A Bíblia não deixa brecha nenhuma para esses caras.
Deixa nenhuma, cara. Convincente, pô. Simples entender isso. Tem os deuterocanônicos lá traduzidos, porém, separados ali numa parte ali como apócrifos, né? Sim, São Jerônimo, quando ele foi compilar, ele tirou muitos apócrifos. Tanto do Novo Testamento e do Velho Testamento. Do Velho Testamento, se eu não me engano, ele tirou, se eu não me engano, se foi 80 apócrifos, e do Velho Testamento, uma coisa assim. Tirou muitos apócrifos do Velho Testamento e muitos apócrifos do Novo Testamento, como, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de São Judas, aquele que se extraviou, que se revoltou, se entregou a Cristo. Tem apócrifos ali, Apocalipse de São Pedro. Por quê? São Jerônimo, ele fez o estudo completo, cara. Não fez igual João Ferreira de Almeida, já catou o barco andando. São Jerônimo, ele teve o respaldo de ser convocado para São Damas, o Papa, para compilar e organizar a Vulgata Latina. Inclusive, tinha e tem os 7 livros, que vocês desprezaram, porque vocês ficaram com o cano judaico, que foi retirado ali no Concílio de James, que tinha termos, contextos como esse do purgatório, revelação, profecia do Messias, foi tirado porque para os judeus não se converter ao Messias. Por isso que foi tirado esses termos. E o protestante seguiu esse cano judaico. Nós seguimos o cano alexandrino, a Septuaginta, 70 rabinos que os apóstolos usavam. A versão grega, porque a língua oficial ali daquela época era o grego. Certo? E os apóstolos optaram com a Bíblia não hebraica, mas a Bíblia, tradição grega, aos 70 rabinos. Ali foi traduzido ali pelo mandato do rei do Egito, etc, né? Simples entender isso. Mas o tema é o purgatório. Certo, meu querido? Eles embasam o purgatório em 2 Macabeus, capítulo 12. Do versículo 38 ao 46. Só que é muito problemático, por quê? Porque se a gente for analisar aqui o versículo 40, fala que esses soldados judeus aqui, né? Aqui narra uma história de soldados judeus que morreram numa guerra, né? Eles morreram por causa da idolatria. Nas túnicas dele tinha muito. Se você não acredita em Macabeus, por que você está citando Macabeus para tentar provar o purgatório? Até agora eu provei no Novo Testamento. Certo? Se as Bíblias protestantes não tem primeiro Macabeus, segundo Macabeus, então por que você está citando segundo Macabeus? Se que não são inspirados. De ídolos, de Jâmina, né? E eles morreram, o texto deixa bem claro que eles morreram por causa da idolatria, né? Aí Judas Macabeu, ele faz uma oferta para poder... Não, foram encontrado o ídolo de James nas roupas do soldado. Eu quero que você me mostre o texto falando que eles idolatravam esse ídolo que foi encontrado nas roupas do soldado. Não vai provar também que não tem. Pagar essas faltas deles aí, né? Ele fez essa oferta, mas foi uma oferta de tolo, né? Porque não serviu de nada, mas ele acreditava na cabeça dele que servia de alguma coisa, né? Visão sua, sim. Tolo é você. Olha só como os caras eles não têm respeito pela Bíblia. E muito mais, não tem nenhum respeito pelas almas daqueles que se foram. Só que isso contradiz totalmente o catecismo católico romano. Porque o catecismo católico fala que só vai para o purgatório quem cometeu o pecado venial, quem está em amizade com Deus e quem está na graça com Deus, né? Por que contradiz o catecismo? Porque pessoas idólatras, elas estão em pecado mortal, não estão em amizade com Deus, estão em inimizade. Os mentirosos também, tá, João Oliveira? Cuidado. Ainda mais judeus, eles conheciam o Deus verdadeiro. Os idólatras, os efeminados, os
os beberrãos, né? E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então você entra nesse contexto também. São Paulo que está falando. 1 Coríntios 6, ali tem esse texto. Ó. Olha só. 1 Coríntios 6. Ó, 9. Acaso não sabeis que o injusto não é hão de possuir o reino de Deus, ó. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos. É só. E Apocalipse também fala, 22, 15. Fora os cães, os envenenadores, os impúdios, os homicidas e os idólatras, todos aqueles que amam e praticam a mentira. Ó. Entendeu? Então não é exclusivamente só o idólatra, os mentirosos também. Os difamadores também. Olha só, o que acontece? Cara, eu não vou... Chega, porque eu não consigo ver essa mentira desse cara. Misericórdia, para. Misericórdia, cara. Olha só. Por quê, ó? O que São Judas Macabeu fez, ó? Simples. Uma coisa que os protestantes, eles querem provar que segundo Macabeu não é inspirado. Mas vou mostrar para ele aqui, ó, que ele é mentiroso. Que Cristo, ele cita Macabeus, porque Cristo está na festa da dedicação. Onde tem a festa da dedicação? João 10, 23. Ali em Macabeus. Então, seria Cristo estar na festa apócrifas? Certo? Já estuda para outro vídeo, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso. A Bíblia protestante é incompleta, ó. Aqui, ó. Você pegar aqui, ó. Em 1 Timóteo 5, 23, ó. Cita 2 Macabeus 15, 39. Olha só, como as cartas aos Hebreus está citando o livro que o João Oliveira diz que é apócrifos. Foi um acréscimo da igreja, não, meu irmão. E outro texto, ó. Hebreus 11, 35, cita 2 Macabeus 7. Então, aqui já destrói toda essa mentira. Por quê? A única Bíblia, o João Oliveira, completa, não é essa Bíblia adulterada que vem por Martinho Lutero, tanto que Martinho Lutero chama a carta de São Tiago, carta de palha, e tira termos e coloca contexto que não tem escritura. Como as cartas Romanos 3, para provar a sola fide. A única que é completa é essa aqui, meu querido. Ó, segundo Macabeus 42, 44, você faz esse mesmo ato, esse ato expiação, ó. Só pelos pecados dos ídolos. Em Levítico tinha esse Kippur, ó, Levítico 4, 5, que era um sacrifício expiatório para as pessoas que tinham pecado, certo? Se faz também mesmo esse ato cerimonial, esse ato expiatório, essas indulgências que são oferecidas ali às pessoas que morreram, mas o texto não fala que eles estavam em pecado mortal. Fala que foi encontrado o ídolo de James na roupa do soldado. Momento nenhum o texto fala que estava adorando. Eles acrescentam, certo? Ó. E o Judas Macabeu faz esse ato expiatório porque não tinha Santa Missa. Hoje nós temos a Santa Missa. São Paulo fala, há muitos mortos, e há muitos enfermos, e há muitos mortos. Ali quando Paulo fala ali a consagração à ceia eucarística, onde você vai para uma Santa Missa, tem a intenção, a alma do fulano cicrano. Míssima do sétimo dia de fulano cicrano, porque já é costume do povo de Deus. Gênesis 50, 10, José fez isso. Fizeram o pranto de um mês ali, o israelita, com a morte de Moisés. É base bíblica. Só o povo de Deus faz isso. Honraria fúnebre aos mortos. Que não é uma idolatria, que não é uma heresia, não, cara. São sacrifício expiatório pelas almas das pessoas que morreram. É oração fúnebres, né? Ó, só pelos pecados dos mortos que tinham morrido. Ó. Uma das táticas é acusar, que o livro de acaba de mostrar aqui, que é uma... Os caras querem colocar uma coisa que eles
não tem como provar que o livro de Macabeu sim é inspirado, certo? Ó, então, esse ato de expiação, ou o João Oliveira, estuda mais um pouquinho, tá, meu querido? Por quê? Esse ato de expiação pelos mortos, ato de oração, foi comum tanto na igreja primitiva, como é comum até hoje. Era comum também no Antigo Testamento. É simples, pô. É simples. A Igreja Católica ela é a coluna central da verdade. Esses protestantes, esses doutores, eles vão, para eles tentar provar alguma coisa, eles vão ter que adulterar a coisa. Falar coisa que a igreja não prega. É assim que é o protestantismo. Como, por exemplo, as imagens via sacra. Eles não têm como provar que nós somos adoradores de imagem. Mas eles vão manobrando, te seduzindo, etc. Tudo que a igreja prega, dá para se provar na Bíblia. Dá para provar a imagem via sacra na Bíblia. Dá para provar um pastoreio, dá na Bíblia. Uma só igreja, dá na Bíblia. Um só Espírito Santo, dá na Bíblia. Uma só esposa, dá na Bíblia. Aqui foi o que eu fiz aos apóstolos. Então, simples entender isso. Quando eu não conhecia a Bíblia, quando eu não lia a Bíblia, se eu vejo um vídeo desse cara, eu virava protestante, pô. Mas não, eu passei a conhecer a Bíblia. Por quê? Não só a Bíblia, mas a tradição da igreja. Porque eu comecei a ter amor pela essa igreja. Eu leio a Bíblia para ser católico. Para isso que a Bíblia vem. Para você ser católico e se converter nessa igreja. E a Bíblia católica ela é inspirada. A Bíblia protestante não é inspirada. Que foi invenção de rebeldia. Compilada, organizada, amputada por homens. Que não tem um pastoreio. Certo, o Juan Oliveira? Olha só. São Paulo, ele deixa bem claro ali, ó. A igreja primitiva, Atos Apóstolos 8.2, faziam pranto ali, fizeram um grande pranto à morte de Santo Estevão, que Hebreus 10.1, o Novo Testamento se faz honraria aos mortos. São sombras, né, do bens vindouros, né? Hebreus 10.1. Olha só. São Paulo, ó, ali na ceia eucarística, deixa bem claro, pô. A igreja primitiva já gozava disso. Olha só. Para finalizar isso aqui, pô, ó. Bíblia, 1 Coríntios 11.30, ó. Olha só, você pega 1 Coríntios 3, do 13 ao 15 ali vemos ali a passagem do purgatório e tal, etc. Isso na escritura. Olha só, a mesma perspectiva aos Coríntios, ó, 11, olha só, 30, essa é a razão porque entre vós há muitos ou doentes, ó. Também tem intenção os doentes. Ó, você vai na Santa Missa, primeiro faz ali, é a saúde de fulano ciclano, intenção. Pela saúde e tal, etc, pessoa que está internada. Pela saúde de fulano ciclano. Agora, pela a graça alcançada, pela a alma de fulano ciclano. Intenção flunis. Que o foco que há sobre as almas, sobre esses doentes, é o sangue de Cristo. Por isso que São Judas Macabeu fez ali uma coleta, um ofertório, para oferecer intenção das almas desses falecidos, que morreram na guerra. Mesma coisa a igreja primitiva faz. Mas agora que é uma diferença. O que há sobre as almas dessas pessoas que morreram na graça, ou buscando a graça, é o sangue de Cristo. Tanto São Paulo disse aqui, ó. Essa é a razão porque entre vós há muitos doentes e fracos e muitos mortos, ó. Quando Paulo está falando da ceia eucarística, ele diz há entre vós muitos enfermos e muitos mortos. Porque o morto ele é congregado a seu povo. Gênesis 25:8, Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, foi congregado a seu povo. Lá para frente, Gênesis 25:17, diz: esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos. Expirou e morreu, foi congregado a seu povo. Os mortos são parte da comunidade. Honrarias aos mortos, celebração eucarística, fúnebres, o povo de Deus faz. Por isso que a Igreja Católica faz até hoje.
Porque está na Bíblia. Olha só, outro texto aqui muito interessante. A missa de sétimo dia. Olha só. Oração pelos mortos, Paulo deixa bem claro. Ó, Filipenses 1:23. Muita coisa, muito interessante. Ó. Em 1 Coríntios 13:14, Paulo, ó, 1 Coríntios 13:14, ó, Paulo mostra aqueles que vão direto para a glória. 14:15, né? Mas o 15 ele mostra aqueles que vão ser salvos também, mas vão ter que passar pelo fogo. Que os pais da igreja falam que é um fogo purificador, que purifica a alma. Porque Mateus 5:8 só entra os puros de coração. Certo? Simples, cara. Simples entender isso, ó. Olha só. Êxodo 32:3 é quando Moisés está orando a Deus, ó. Falando com Deus, ó, em Êxodo 32:13, ó. Olha só. Ele pede para Deus lembrar, ó, das promessas, aquele que ele fez, ó. Quem? Olha só. Abraão, Isaac e Jacó. Já morreram. Quando Moisés vai fazer a oração para Deus, quando Deus quer exterminar aquele povo idólatra, Moisés fala, lembra, Deus, lembra de seu servo Abraão? Já morreu. Isaac já morreu. Jacó, Israel. Olha só. Hoje em Cristo existe a oração pelos mortos. Já era comum no Velho Testamento. Só que para que seja purificado, o que age ou arde sobre as almas desses mortos é o sangue de Cristo. No Velho Testamento existia o que por um termo hebraico, como já diz lá em 2 Macabeus, um costume judaico. Os judeus já acreditavam nisso. Simples, pô. Simples entender isso. É simples. Ah, mas cara, enche a boca pra falar. A Igreja Católica se corrompeu. Vamos esfarelar o dogma da... Pelo amor de Deus, cara. Simples, pô. Nós estamos vivendo... O amor de muitos se esfriarão, só você perceber, pô. Só você ligar o jornal, você vê tantas mortes, tantas coisas ruins acontecendo pelo mundo. Porque o povo não quer saber de Deus, pô. O povo ama a mentira. Simples, cara. Eu sou concreto, prova disso. Prova convincente disso, cara. O ser humano está ficando ruim, cara. Ninguém ama mais ninguém, ninguém quer saber mais nada. Se você abre o Facebook, você só vê as mulheres, cara, nua. Os homens, misericórdia, cara. Misericórdia. E tá tudo normal, pô. Porque essa geração não quer ser uma geração santa. Uma geração cheia de Deus. Não, cara. Que o mundo está seduzindo. Essa mentira. Cara. E o povo dá um crédito para mentira. Como, por exemplo, esses vídeos desses protestantes. O foco meu não é isso, cara. Meu foco é pregar Jesus Cristo crucificado, cara. Aqui, ó. O que arde sobre as almas desses mortos é o sacrifício de Cristo. Cara, se você tem a oportunidade de orar por um ente querido, você vai desprezar isso, cara. Que a sua oração tem grande eficácia. A sua intenção ali na Santa Missa. É isso que os primeiros cristãos acreditavam, é isso que a Igreja Católica acredita. É isso que os apóstolos acreditavam. Salve Maria, sou missionário, Zé Roberto.